apareceu o nome gravando aí, pode ficar à vontade. Pronto. Apareceu. Boa noite, turma. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente. Sintam-se abraçados. Nós todos estamos com muita saudade de vocês e esperamos que com essa iniciativa do cursinho, né, Nem Dentro de Casa, que é uma iniciativa do IFMA Campus de Açailândia, vocês se sintam um pouco mais próximos da equipe de professores de vocês. Nós sabemos que não deve estar sendo fácil para vocês, né, lidarem com tanta coisa, com tanta informação e com preocupação com o Enem nesse período. Sabemos que muitos não têm como manter essa rotina de estudos pela internet, mas a gente vai tentar ao máximo, né, mitigar um pouco desses prejuízos aí que essa quarentena vai proporcionar na realização do Exame Nacional aí do Ensino Médio para vocês, tá? Então, assim, antes da gente começar no assunto mesmo, que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje, que são as funções da linguagem, a gente vai trabalhar as funções da linguagem, mas antes fala dos elementos, que é um conhecimento prévio necessário. Queria lembrar a vocês, assim, que o Campus Açailândia, ele tem uma preocupação constante com o bem-estar de vocês, com a saúde de vocês, não só a saúde física, mas a psicológica também. Então, assim, nós esperamos que vocês estejam bem e que fisicamente vocês estejam se cuidando, que estejam lavando as mãos, que não estejam saindo de casa, que estejam usando máscara se necessário, tá? Então, façam isso. Cuidem-se, porque quando tudo isso passar, a gente quer poder voltar a transitar naqueles corredores lá e dar aquele abraço bem gostoso, né, que eu acho que está todo mundo sentindo falta desse calor humano, tá, gente? Então, cuidem-se fisicamente, não saiam de casa sem necessidade, cuidem dos pais de vocês, das pessoas mais velhas que morem com vocês, tá? E cuidem da saúde mental também, ocupem o tempo de vocês com coisas produtivas, tentem fazer as leituras que vocês têm que fazer, tentem estudar do jeito que vocês puderem estudar, tá certo? E quando houver necessidade, precisar falar com a gente de tirar alguma dúvida, vocês têm acesso às minhas redes sociais, podem falar que a gente vai estar aqui para colaborar, tá certo? Então, olha só, o assunto que eu elenquei para a gente trabalhar hoje são as funções da linguagem. Há muitos anos, todos os anos, pontualmente esse assunto cai na prova do Enem. Na prova de 2018, foram 4 questões sobre funções da linguagem. Então, quem sabia funções da linguagem matou 4 questões que, assim, super simples para quem entende do assunto, mas que, para quem tinha dúvida, ficou parecendo, como diz meu amigo Saulo, parecia a morte eterna. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é tentar, da melhor maneira, fazer com que vocês entendam esse assunto, para ser um assunto a menos na sequência aí dos conteúdos que vocês têm que estudar, tá? Inclusive, quando me enviaram aquela proposta de cursinho online, esse era o primeiro assunto que eu acredito que acho que os alunos que se reuniram escolheram para ser trabalhados por mim, tá? Então, foi o assunto que eu decidi trabalhar com vocês hoje. Eu vou sair da tela, vou colocar o data show, colocar aqui o slide, mas vou estar acompanhando qualquer pergunta de vocês aqui através do celular, tá bom? Mas as dúvidas a gente pode deixar para o final, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Está aparecendo. Só dar a tela cheia aqui, para ficar melhor para vocês acompanharem. Então, gente, nós vamos falar sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Como eu falei, esse é um assunto que é certeza, todos os anos cai no Enem.
elementos da comunicação, todos os anos caem as funções da linguagem, principalmente, caem as figuras de linguagem, assim como caem alguns outros assuntos que a gente já sempre bate na tecla, né? Algumas escolas literárias, como o modernismo e o romantismo, também costumam cair com muita frequência. Então, a gente vai começar por esse assunto, que é um assunto que dá para trabalhar em 1 hora sem problema nenhum, tá, gente? Então, a gente começa com a pergunta: o que é a comunicação? Conceituando, se você for procurar num dicionário, né, numa gramática, você vai ver aí que o conceito de comunicação é o processo pelo qual os seres humanos trocam em si informações. Mas será que seria só isso? Se comunicar, será que é apenas trocar informações? Na verdade, a comunicação, gente, é uma necessidade do ser humano. Por que uma necessidade? Porque nós somos seres sociais. Enquanto seres sociais, nós precisamos interagir, tá? Interagir com o outro, interagir em sociedade, não é isso? E nós também somos seres culturais. Então, que é uma diferença nossa dos outros animais, é que os animais não são capazes de adquirir cultura. Eles não são capazes de construir uma cultura justamente porque eles não possuem determinado elemento da comunicação, que é o código. Como nós temos um código pré-estabelecido que toda a sociedade conhece, que no caso é a língua. Então, como eles não possuem esse código pré-estabelecido, eles são incapazes de criar cultura, tá? Então, isso é um fator primordial que nos diferencia aí dos outros animais. Tá? Então, esse termo comunicação, ele deriva do latim comunicare, e olha que significado bonito. O significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Ou seja, quando você se comunica com alguém, você está partilhando informação, partilhando conhecimento, partilhando sentimentos. Então, se comunicar vai além dessa troca de informações crua, né, como os dicionários aí costumam classificar. Então, através dessa comunicação, que pode ser tanto a comunicação verbal, que é quando a gente utiliza a palavra, né, seja ela falada, que é por meio oral, ou a palavra escrita, nós também podemos nos comunicar através de gestos, através de símbolos, tá certo? Então, através de imagens, qualquer pessoa é capaz de pegar um determinado frasco, e se ele vê aquela caveirinha lá naquele frasco, saber, através daquele símbolo, que se trata de algo perigoso para a saúde, porque é o símbolo lá do veneno, né? Então, a comunicação, ela pode se dar através do meio verbal, que é quando a gente utiliza as palavras, ou não, quando as palavras não estão ali, mas nós sabemos do que se trata. Por exemplo, o próprio semáforo, né, as expressões corporais, os gestos, são exemplos aí de comunicação não verbal. Através da comunicação, né, através da comunicação verbal, a gente pode, como eu falei, partilhar cultura, partilhar saberes. O que nós estamos fazendo nesse momento? Partilhando saberes, dividindo conhecimento, tá certo? Então, comunicar não é só trocar informação, vai muito além disso. Tá? Por quê? Porque a comunicação é um elemento essencial na interação humana. Então, nós podemos tentar convencer alguém a fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa. Através da comunicação, a gente pode demonstrar os sentimentos, assumir compromissos, ordenar alguma coisa, pedir alguma coisa, ou até mesmo é através dessa linguagem, né, da linguagem verbal aí, que a gente vai ordenar os nossos pensamentos acerca do mundo. Quando você está confuso, o que você faz? Você tenta ordenar as ideias na sua cabeça. E qual é o elemento que você vai fazer isso? É a linguagem, é aquilo que você dispõe para organizar os seus pensamentos. Então, isso se dá através da comunicação, tá, gente? Então, como ela é uma característica especialmente humana, é através dela que a gente estabelece interação entre as pessoas, desde que essas pessoas possuam um código pré-determinado, ou seja, as pessoas que se comunicam, elas têm que conhecer o código utilizado, tá certo? Se eu começasse aqui a falar em francês, meu sonho, tá, gente? Não sei falar francês, estou ainda no aplicativozinho ali para poder aprender a falar bonjour, je mange la pomme, tá? Então, se eu começasse a falar em francês, vocês não iam entender, provavelmente. Eu não sei se alguém aqui que está na sala sabe falar francês, mas eu utilizei um código que não é conhecido de todo mundo, então não haveria comunicação,
Então, é algo que já tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Se todos os participantes daquele processo de comunicação não conhecerem o código que é utilizado, então não há comunicação, essa comunicação não se efetiva. Então, gente, como eu falei, a comunicação é uma necessidade do ser humano. E aí, mais cedo, quando eu estava aqui dando uma ajeitadinha nesse slide, eu lembrei desse filme. Eu acredito que muitos não devem ter assistido, porque é um filme lá do ano de 2000, mas é daqueles filmes antigos que valem, assim, o tempo, as 2 horas que a gente gasta assistindo, tá? Ele se chama Náufrago. Nesse filme, existe, assim, há um exemplo fundamental de como nós, seres humanos, necessitamos nos comunicar. É a história desse personagem que o Tom Hanks representa, né, que é o Chuck Noland, e ele tá num avião, e esse avião cai no mar, todo mundo morre num acidente, menos ele, e aí ele é levado, junto com alguns escombros do avião, para uma ilha. Ele passa muito tempo nessa ilha, 4 anos e pouco, e ele começa a entrar mesmo assim em parafuso, porque só é ele, tá? Então, ele precisa se comunicar. E aí, o que acontece? Em determinado momento, a ressaca do mar traz alguns destroços ainda do avião, e ele encontra essa bola, é uma bola de vôlei da marca Wilson, e aí ele coloca essa bola ali de stand-by, e em um determinado momento, quando ele machuca a mão, e a mão dele fica cheia de sangue, ele com muita raiva dá um tapa nessa bola, e aí ele percebe que o sangue que estava na mão dele ficou parecendo um rosto humano. E aí, o que ele faz? Ele desenha direitinho o rosto, e a bola, que ele dá o nome de Wilson, justamente por causa da marca, se torna o amigo do Chuck no filme. Então, ele passa o filme inteiro, aliás, gente, quase que inteiro, conversando com o Wilson, porque em determinado momento, quando ele consegue sair da ilha, ele monta uma jangada e sai, o Wilson cai no mar. Nossa, mas assim, é uma cena que emociona a gente, quanto que ele fica desesperado chamando pelo Wilson e não consegue pegar o Wilson de volta. Então, esse exemplo mostra o quanto o ser humano, ele precisa se comunicar, tá, gente? Então, nós, como diz lá a poeminha, o ser humano não é uma ilha, nós não nascemos para viver sozinhos, né? Então, o Wilson, nesse filme, ele representa esse interlocutor que o Chuck passa aí a metade do filme falando com ele, e demonstra exatamente como que nós, seres humanos, somos seres sociáveis, nós nascemos para viver em sociedade, e nós precisamos nos comunicar, tá, gente? Então, para que haja comunicação, né, então são necessários alguns elementos aí, tá? Então, um linguista chamado Roman Jakobson, né, que é um linguista russo, ele foi um dos primeiros a criar as teorias da comunicação e a falar aí sobre as funções da linguagem, que a gente vai já entrar nelas. E aí, o que ele disse? Para que haja comunicação, é necessário que existam 6 elementos. Então, são esses elementos que a gente vai estudar agora, que são indispensáveis para a gente entender as funções da linguagem. Por quê? Porque quando a gente viu lá que a comunicação, qual é o objetivo dela? Trocar informações. Mas se existem 6 elementos nesse processo de comunicação, por que eu vou ter apenas uma função para essa comunicação? Então, ele afirma que, de acordo com a intenção do emissor, dependendo de para qual desses elementos que a gente vai ver agora recair a ênfase dele, então vai haver uma função da linguagem diferente, tá, gente? Então, primeiro aí, para vocês verem, em qualquer processo comunicativo, tá, para que ele se efetue de maneira satisfatória, nós temos que ter esses 6 elementos aí. O emissor, que é aquela pessoa que fala, o receptor, que é quem escuta, a mensagem, que é o conteúdo em si, que é passado do emissor para o receptor, o referente, que se trata aí do assunto da mensagem, o código que é utilizado, e como eu já falei, emissor e receptor, eles têm que conhecer o código para que a comunicação seja efetuada. Se o receptor não entende a língua, ou o código que o emissor decidiu utilizar para essa comunicação, por exemplo, aquele, vou usar a língua do P, não sei de nada da língua do P, não vai haver comunicação.
tá? E o canal, que é o meio utilizado aí para que haja esse processo de comunicação. Tá? Então, assim, passando isso aqui rapidamente, eu vou adentrar agora em cada um desses elementos, tá? Para poder a gente ver, numa situação de comunicação, esses elementos, e ficar mais claro quando a gente entrar nas funções da linguagem em si. Então, gente, como eu falei, os elementos básicos, por que que eles são básicos? Porque eles são necessários. Então, para que haja um processo de comunicação, eu tenho que ter, em primeiro lugar, quem? Aquela pessoa que vai emitir a mensagem. E essa pessoa que emite, que codifica, ou seja, que pegou a minha mensagem e transformou ela num código a ser decifrado pelo receptor, é o meu emissor, que pode ser chamado aí de remetente, de locutor, de falante, de codificador. Então, a primeira pessoa envolvida, o primeiro elemento envolvido nesse processo de comunicação é o emissor, tá? Que é aquele que emite a mensagem a ser codificada pelo seu interlocutor. O interlocutor, nesse processo de comunicação, nós vamos chamar de receptor, de destinatário, de interlocutor, de ouvinte, ou mesmo de decodificador. Por quê? Porque ele vai pegar a mensagem que foi enviada pelo emissor e ele vai decodificar. Decodificar é justamente esse processo de entender o que a mensagem está dizendo, tá? Ou seja, eu tenho um emissor que envia uma mensagem para o receptor. Esses dois, gente, são os únicos elementos da comunicação que podem se alternar. Por que se alternar? No momento em que eu estou falando e vocês estão me ouvindo, eu sou a emissora e vocês são os receptores. A partir do momento que eu abro para dúvida e alguém fala e eu escuto, aí essas funções já vão esses elementos já vão se inverter. Quem passa a falar sai de receptor para emissor, e eu saio de emissor para receptor destinatário, tá certo? Então, são dois elementos que podem se alternar nesse processo aí comunicativo, tá bom? O emissor envia ao receptor uma mensagem. O que é a mensagem? É o conteúdo transmitido pelo emissor, ou seja, é o conjunto de informações em si, tá certo? É aquilo que eu quero que o meu receptor saiba, entenda, compreenda e decodifique, tá bom? O que é decodificar? É entender essa mensagem que foi passada através de um código, que vem a ser o conjunto de signos usados aí na recepção, no envio e na recepção da mensagem. Como eu já falei, esse código pode ser um código verbal, quando a gente faz uso da linguagem verbal, que no caso é o idioma. Nesse momento, a gente está se comunicando através do código que é a língua portuguesa, né? Mas poderia também, se eu tivesse um intérprete de Libras aqui no cantinho, né, poderia se dar através do código verbal e do código não verbal, que seria a linguagem de sinais. Não custa a gente poder ver isso depois, viu? A gente pode verificar se caso queira. Uhum. Seria interessante, né, Elton? Como a gente tem visto aí nas lives, todos esses shows dos artistas têm um intérprete ali, porque ele está pegando aquela mensagem do emissor e está transformando no outro código, que é a Libras, para os receptores que não possuem o domínio aí, por algum tipo de deficiência da linguagem verbal, tá? Então, nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o código, como eu falei, é o conjunto de signos, ou seja, é a língua, e tem que ser conhecido pelo emissor e pelo receptor. Agora, depois disso, a gente vai ter o referente. O que é o referente? É o assunto ao qual está envolvido aí esse processo de comunicação. É o contexto, tá? Por exemplo, se eu faço uma piada, a minha mensagem se trata de uma piada para o Elton, por exemplo, e essa piada ela está inserida num contexto que o Elton não conhece, provavelmente ele não vai entender o significado da piada. Por quê? Porque esse contexto também, assim como o código, esse contexto também tem que ser de conhecimento, tem que ser partilhado entre emissor e receptor. Para que haja uma efetivação desse processo de comunicação, ele tem que entender para poder compreender a decodificação da mensagem. Tá? E, para finalizar, o sexto elemento aí da comunicação, a gente tem o canal, gente. O que é o canal?
é o meio físico pelo qual essa mensagem é transmitida. Pode ser através do ar, quando eu estou conversando com uma pessoa cara a cara. Nesse momento, o nosso canal é o meio virtual, tá? Que no caso aí é o Google Meet. Pode ser um aplicativo de bate-papo, pode ser um livro, um jornal, uma revista, um telefone, ou seja, é aquele instrumento que permite que a mensagem chegue do emissor ao receptor. Tá? Então, o canal é esse meio físico, ele é o responsável por assegurar que vai ocorrer o contato entre o emissor e o receptor. Então, tá tranquilo até aí? Deu para entender direitinho os elementos da comunicação? Porque aí eu vou passar para um exemplo, só para vocês visualizarem todos esses elementos. Olha só, aqui tem uma tirinha, né? Bem interessante aí. A amiga da Elga diz assim: Elga, qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa? Aí ela responde: a posição dele é horizontal, ou seja, ele não faz nada, né? Então, nessa pequena tirinha, a gente pode elencar aí os elementos da comunicação. Quem é o locutor, quem é o emissor, né? O remetente é a amiga da Elga. O interlocutor, ou seja, o receptor, o decodificador, é a Elga, ela que recebeu a mensagem. A mensagem é o texto em si, gente, é a pergunta da amiga e a resposta da Elga. Então, vejam que quando a amiga da Elga falou, ela era a emissora e a Elga era a receptora. Quando a Elga responde, então, esses papéis se invertem. A Elga passa a ser a emissora e a amiga dela passa a ser aí a interlocutora, tá? Qual é o referente? O referente é o assunto da mensagem, que é justamente sobre a colaboração do H nos serviços domésticos, tá? E o código aí, que é o código da tirinha, é a língua portuguesa. O canal, como elas duas estão conversando pessoalmente, cara a cara, o canal é o A. Mas o canal entre essa tirinha e nós, aí no caso, seria o meio pelo qual ela foi divulgada. Pode ter sido em jornal, pode ter sido em livro didático, tá certo? Mas entre elas duas, o canal é o A, porque elas estão conversando cara a cara, tete a tete, como a gente fala. Tá ok? Agora, vale salientar, gente, há um elemento, ele não é considerado um elemento da comunicação, mas ele está aí no meio desse processo de comunicação, que é o ruído, tá? O ruído, ele não é um elemento da comunicação, ele é qualquer interferência nesse processo aí de comunicação, é qualquer coisa que possa aparecer nesse processo comunicativo para atrapalhar. Ou seja, ele pode interferir, ele pode fazer com que a mensagem não chegue perfeitamente do emissor ao receptor, ele pode interferir na compreensão do interlocutor, na compreensão da mensagem, tá? Por exemplo, quando a professora está dando aula para vocês, tá? O que poderia ser o ruído? As conversas, a preguiça, a falta de disposição, tá? Uma brincadeira, uma bolinha de papel, qualquer elemento que venha a interferir nesse processo de comunicação é chamado de ruído, tá bom? Ou eu falei baixo demais e você não entendeu, ou eu utilizei uma frase num momento, numa outra língua, e você não entendeu o que aquela frase quis falar naquele contexto. Então, qualquer elemento que venha a atrapalhar nesse processo de efetivação da comunicação é considerado ruído, tá certo? Ele não está aí porque ele não é um elemento da comunicação, ele é um elemento externo que pode vir a atrapalhar esse processo de comunicação. Podemos passar adiante? Alguma dúvida até aí, gente? Porque agora em si, agora, tendo conhecimento desses seis elementos da comunicação, é que a gente vai falar aí das funções da linguagem. Como eu falei para vocês, eu já citei até o nome lá do linguista russo, que é o Jacobson, ele foi um dos primeiros estudiosos a dizer o seguinte: se para o processo de comunicação eu tenho 6 elementos, por que a comunicação só tem uma função? Por que ela só tem a função de transmitir informações? Então, foi a partir desse estudo do Roman Jacobson que se
estabeleceram essas 6 funções da linguagem, gente. Então, primeiro a gente vai fazer essa distinção entre funções da linguagem e figuras de linguagem, que é o assunto da próxima aula. O que são as funções da linguagem? É quando a ênfase da comunicação, a partir da minha intenção, ela vai recair sobre algum desses elementos, tá? Ou a minha função, ou a minha ênfase vai cair sobre o que eu penso, aí quando recai sobre o que eu penso, é uma determinada função. Ah, não, o meu objetivo é modificar o seu pensamento, é persuadir o meu ouvinte, então já é uma outra função da linguagem. Isso tem a ver aqui com a ênfase que vai ser dada em algum desses elementos, tá? E o que seria o que seriam as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos que a língua nos dá a possibilidade de tirar as palavras do seu meio usual, daquele meio convencional, dicionarizado, e dar a ela outras possibilidades, até para ampliar essa questão das possibilidades da linguagem. David, todo receptor é um decodificador desde que ele esteja em posse do código. Se ele entender o código, se, por exemplo, a gente está conversando numa língua que você e eu entendemos, tá? Eu estou lendo, sim, gente, o chat, eu coloquei aqui no celular, que é justamente para não deixar perguntas para depois, tá? Porque pode ser que a aula tome um tempinho a mais. Então, se o receptor, né, ele conhece o código da mensagem que o emissor mandou, então ele é um decodificador. Quando ele não é decodificador? Quando ele não conhece o código. E se ele não conhece um código, o código que foi utilizado, então não há comunicação, tá bom? Professora, quando será a próxima aula? Quarta-feira que vem, tá, gente? No mesmo horário. Que vai ser figuras de linguagem, que a gente vai dividir em 2 ou 3 aulas, dependendo do andar da carruagem aqui, tá bom? Então, agora a gente vai entrar aqui nas funções da linguagem, que, como eu falei, cada elemento desse da comunicação que foi abordado, o emissor, o receptor, o referente, o código, o canal ou a mensagem, dependendo de qual elemento desse vai ser enfatizado, vai dar origem a uma função da linguagem diferente. Se você tem posse desses 6 elementos da comunicação, então não vai se tornar tão difícil você reconhecer qual é a função da linguagem. Vale a gente salientar o seguinte: em determinada mensagem pode haver várias funções. Só que essas funções, elas vão aparecer hierarquizadas. Como assim? Quando eu elaboro uma mensagem, eu vou dar enfoque, eu vou dar ênfase a um elemento em especial, apesar de haver outros ali, tá? Mas dependendo daquele que ganha atenção especial, então eu vou ter aquela função da linguagem predominante, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu tenho o enfoque no emissor, ou seja, em quem emite a mensagem, eu vou estar dando origem à função emotiva. Quando o meu enfoque vai ser dado ao receptor, então eu já vou ter a função conativa. E guardem esse nome, porque tem muita gente, por exemplo, que confunde conativa com conotativa. São 2 coisas completamente diferentes. Conativa é essa função que recai a ênfase sobre o receptor. O que é a conotação? É quando eu tiro as palavras do seu sentido literal e dou a elas um sentido figurado, tá? Então, isso é conotação, é utilizar a língua no sentido figurado, ou seja, aquele que não é o seu significado lá do dicionário, tá? Quando eu dou ênfase ao referente, ou seja, ao assunto da mensagem, eu vou estar utilizando aí a função referencial. Quando a minha mensagem está se ocupando em explicar o próprio código, em falar do próprio código, eu vou ter a função metalinguística, tá? Não se preocupem, eu vou falar de cada uma mais detalhadamente. Quando a minha ênfase é dada no canal, ou seja, o meio pelo qual essa mensagem vai ser propagada, eu tenho a função fática. E, por fim, quando a minha mensagem, ela tem o fim em si mesma, em trazer uma mensagem bonita, ou uma mensagem que tenha uma seleção vocabular específica, ou seja, quando a mensagem é o meu
a minha preocupação, a minha ênfase, eu tenho aí a função poética, tá bom? Então, agora a gente vai entrar em cada um desses elementos aqui. Saulo, ativa teu microfone. Você poderia cantarolar para a gente só um pedacinho dessa música? Foi, meu. Mas se você Que quiser, música meu é amor. essa? Espera bem, só um instantinho. É porque se eu pular, o povo começa a sair da sala imediatamente. Peraí, é porque não me falaram, senão eu ia ativar a live no YouTube e no Instagram agora nesse momento. Ai, que massa. Meu Conhece? Deus, o negócio. Não. Cadê? É Conhece. sozinho, né? Vezes em Ai, tá silêncio. sendo gravado, eu vou pro YouTube, vão me contratar. Vai. Já? Vai. Ah, eu não vou usar a palavra rocha, que eu gosto de usar em sala de aula. Papoca. Tá. Ih, entrei no tom errado, olha, coisa horrível. Você viu toda essa música? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Linda! Esses meninos vão já me patrocinar no Instagram. Vai lá, Alô, cara, parabéns, ó, show de bola. Valeu. Lindo. Ao vivo é assim mesmo. Parabéns. Muito obrigada, porque se eu começasse a cantar, o microfone ia dar problema, o povo ia sair da sala, eu sei como que é a minha voz. Obrigada, tá, meu amor? Então, eu vou dar aqui, gente, essa música é um exemplo da função emotiva, e vou já dizer por quê. Vou dar mais um outro exemplozinho aqui, que é um trechinho do livro do Diário da Anne Frank, tá? Eu sei o que eu quero, eu tenho um objetivo, uma opinião, eu tenho uma religião e tenho amor. Deixe-me ser eu mesma e então estou satisfeita. Eu sei que eu sou uma mulher com força interior e muita coragem. Então, o que que a gente tem em comum entre esses dois exemplos que eu passei, gente? Nós temos aí, no caso da música, não vou dizer que é o Caetano Veloso, né? A gente tem uma música, então é um eu lírico. A gente tem um eu lírico falando de si próprio, né, falando do que ele sente, do que ele está pensando lá no escuro da noite, ele sozinho, se perguntando por que a pessoa diz que gosta dele, mas não está ali junto, né? E a gente tem esse desabafo aí da Anne Frank. Então, gente, esse falar de si próprio, quando eu sou o centro da mensagem, quando a minha mensagem se ocupa em falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, o meu pensamento, a minha opinião, eu tenho aí a função emotiva, que também é chamada de função expressiva, tá? Então, quais são as características da função emotiva ou expressiva, que é aquela que dá ênfase ao emissor? Os verbos e os pronomes são na primeira pessoa, então vocês viram lá o Caetano Veloso, né? Eu fico imaginando nós dois, porque você não cola em mim, e a Anne Frank falando eu sou, eu quero, eu sinto, então os verbos e os pronomes são em primeira pessoa, justamente para enfatizar essa presença do emissor.
É comum a presença de pontos de exclamações, interjeições, porque são maneiras da gente demonstrar aí os nossos sentimentos, né? Demonstra a expressão do estado de alma do emissor, que no caso é a subjetividade, a pessoalidade, e é a presença predominante em textos líricos, autobiografias, depoimentos, memórias, tá? Que são textos onde, normalmente, quem escreve está falando de si próprio. Então, entenderam aí a função emotiva? A função emotiva é aquela na qual a ênfase é dada ao emissor, ao eu, a quem está mandando a mensagem, ok? Então, agora a gente vai para a próxima função, que, como eu falei, é conativa e não conotativa. A função conativa, gente, é aquela função que todos os dias nos bombardeia através dos anúncios publicitários, que visam o quê? Fazer com que a gente tome determinada atitude, adquira determinado produto, adote determinado comportamento, tá? Então, ultimamente, nós estamos tendo contato o tempo inteiro com essa função na seguinte frase: fica em casa, tá? O que essa frase está fazendo? Ela está, ao mesmo tempo que ela nos pede, tá, para ficar em casa, ela está exercendo certa poder de persuasão sobre quem? Sobre quem está ouvindo a mensagem, tá? Então, a função conativa é essa que é presente nos anúncios publicitários e que visam aí fazer com que o receptor, que agora é sobre quem recai a ênfase, tá? É o receptor da mensagem, faça com que ele tome determinada atitude. Viva o lado bom da vida, assine, veja, tá? Então, são exemplos aí da função conativa. Mais 2 exemplos. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Vire, cuidado com a água parada, evite a dengue. Ou seja, aqui nós temos esses verbos no imperativo nos ordenando ou nos pedindo, depende da interpretação que você dê aí, tá? A tomar determinadas atitudes. Então, essa é a principal característica aí da função conativa, que também é chamada de função apelativa, cuja ênfase recai onde? No receptor, é em quem recebe a mensagem. O meu objetivo, justamente nesse momento, é fazer com que você adote determinado comportamento. Por causa disso, as características delas são utilização do verbo no imperativo. Vocês sabem que o modo imperativo é aquele modo no qual o verbo expressa uma ordem ou faz um pedido, né? Fica quieto, faz silêncio, morde aqui, vira, fica em casa. Tá? Verbos e pronomes estão normalmente na segunda ou na terceira pessoa. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu ou de você, o nome da pessoa, além aí do próprio vocativo. O vocativo, gente, lá na análise sintática, é aquele chamamento, tá? É aquele termo a quem eu me refiro. Menino, fica quieto, tá? Tentativa de convencer o receptor a ter um determinado comportamento e a presença predominante em textos de publicidade e propaganda. Ai, Jesus, meu celular vai descarregar. Existe só uma interpretação na função conativa? Como assim uma interpretação, Darlan? Foi quando eu falei a questão de se você pode interpretar como um pedido ou como uma ordem, não é isso? Nos anúncios publicitários, a gente normalmente não vai ver como uma ordem em si. Você vai interpretar como um pedido, já que não é alguém que possa exercer algum domínio efetivo sobre você. Mas você também pode, em determinadas propagandas, interpretar isso como uma ordem, ou em determinadas falas, por exemplo, se vier de alguém mais próximo de você, você pode interpretar isso como uma ordem, não como um pedido. Não sei se foi essa a pergunta que você... não sei se eu interpretei direito a tua pergunta, tá bom? Mas é isso, você pode interpretar aí como um pedido ou como uma ordem, já que o verbo no imperativo tem essa característica, tá? De pedir ou de ordenar.
Entenderam aí, gente, a função apelativa ou função conativa? Então, conativa, que não é conotativa, é aquela que recai a ênfase sobre o receptor, é fazer com que esse receptor adote determinada postura, haja de determinada forma, adquira determinado produto, tá bom? É emprego da ambiguidade. Ambiguidade, todo mundo sabe que é aquela possibilidade que determinado dizer nos dá de interpretar de mais de uma maneira, tá? Função referencial. O que é a função referencial? É aquela que vai recair sobre o referente. Quem é o referente lá nos elementos da comunicação? É o assunto, é o contexto, tá? Eu não vou ler esse texto aqui sobre o Portinari todo, eu vou ler só um pedacinho para vocês perceberem a principal característica desse texto. Portinari, valorização do Brasil e da arte. Filho de imigrantes italianos, Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café nas proximidades de Brodowski, em São Paulo. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma informação imparcial, tá? Que se atém unicamente a trazer informações sobre um dos principais artistas brasileiros aí, que é o Portinari. Tenho aqui as características da função referencial, e como eu já falei, a função referencial, a ênfase dela é no assunto, e uma das principais características dela é a impessoalidade, tá, gente? Então, é a função cognitiva, referencial ou denotativa. Quando eu falei para vocês agora há pouco da função conativa, eu diferenciei conotação de denotação. O que é a conotação? É quando eu utilizo as palavras em um sentido que normalmente não são o seu sentido literal, não é o sentido do dicionário, tá? Isso é a conotação. O que é a denotação? É o contrário da conotação. É quando eu não utilizo nenhum recurso linguístico e aquela palavra, ela possui unicamente o seu sentido dicionarizado, é o seu sentido literal. Então, o que é que eu tenho aqui na função referencial? Eu tenho as palavras sendo utilizadas no seu sentido dicionarizado, porque ela não pode me permitir uma outra interpretação. Por quê? Porque a minha ênfase é na informação. Então, gente, a função referencial é a função da informação, tá? Ela não permite dupla interpretação, ela não traz a linguagem no sentido figurado, justamente porque ela preza pela objetividade, ou seja, a linguagem dela é direta, precisa, denotativa. Quando você lê uma notícia, quando você pega o seu livro didático e tem lá o conceito de determinada coisa, vocês têm ali a função referencial. Quando vocês vão produzir, devem estar produzindo os projetos de vocês, os TCCs, vocês vão utilizar a função referencial, porque vocês vão ali organizar as informações de uma maneira clara, objetiva, impessoal e utilizando a linguagem denotativa, não é isso? Então, prevalece a terceira pessoa do singular, porque quando prevalece a primeira pessoa, eu não tenho mais a função referencial, eu tenho a função emotiva, né? Clareza nas ideias, tá? Todo texto que é objetivo, que é direto, ele é claro, porque você utiliza as palavras de maneira precisa, tá? Então, por que ela tem que ser usada de uma maneira precisa? Porque ela tende à interpretação e não a outras possibilidades de interpretação. A finalidade da função referencial, traduzir a realidade tal como ela é, tá? Naquele texto lá sobre o Portinari, por exemplo, não tinha nada que não fosse da biografia dele, tá bom? É a presença predominante em textos informativos, jornalísticos, textos didáticos, científicos, mapas, tá? E aí tá uma dica, pode aparecer mapa infográfico lá na prova do Enem e ser cobrado de vocês qual é a função da linguagem que está presente ali. Então, se eu tenho um infográfico, né, que é aquela união do gráfico com texto, se eu tenho um mapa, se eu tenho um gráfico mesmo, que pode ser de barra, pode ser de pizza, pode ser de outro tipo de gráfico, eu tenho a função referencial, porque ali eu tenho uma informação. Quando eu tenho uma legenda de uma foto, aquela legenda não está explicando a foto de maneira concisa, clara e direta, então eu tenho a função referencial. E recursos representativos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho
mais alguns exemplos da função referencial, né? A gente tem aí um gráfico, aqui tem uma reportagenzinha, uma notícia pequena sobre a chuva ácida que afeta as regiões do mundo. Agora a gente vai entrar... Ficou clara, gente, a função referencial? Ficou clara? Alguma dúvida até aí? Não, né? Tranquilo. Ok, então, só retomando. Função emotiva, eu tenho a ênfase no emissor, quando a mensagem fala de mim, que sou o emissor dela. Eu tenho a função conativa ou apelativa, quando a minha ênfase recai sobre o meu receptor, quando eu quero persuadi-lo, quando eu quero levá-lo a tomar determinada atitude, adquirir algum produto, alguma coisa do tipo. Tenho a função referencial, que é quando a minha mensagem, minha mensagem, ela está centrada na informação, no assunto, no contexto, tá? E não mais em mim ou no meu receptor. E agora eu tenho a função metalinguística, gente. Eu vou começar aqui com este exemplo, que é o de um verbete do dicionário, que está dizendo aí os dois significados da palavra, três, perdão, da palavra alvo. Alvo, que é um substantivo masculino, tem o primeiro sentido. Ponto a que se procura atingir com a arma, mira. Segundo significado, fim, isso aqui é o meu alvo, né? Ou terceiro significado para a palavra alvo, a cor branca, que a gente ouvia nossos avós falarem muito, né? Nossa, eu quero essa toalha aqui bem alvinha, no sentido de ser clarinha, branca, né? Então, a função metalinguística, o melhor exemplo para se dar dessa função, gente, é o nosso dicionário. Não só o nosso, qualquer dicionário que utiliza as palavras para explicar as próprias palavras, é exemplo de função metalinguística, porque agora quem é o meu foco? É o meu código, eu estou explicando aquele código que foi utilizado, mas o meu código não é apenas a palavra, né? Então, eu vou dar outros exemplos aí. Então, um dicionário em língua portuguesa é um exemplo de função metalinguística, o dicionário de língua inglesa também, porque ele está lá utilizando a palavra para explicar as palavras. Quando eu digo para vocês o seguinte, que frase é qualquer enunciado que possua sentido completo, que na escrita ele inicia com uma letra maiúscula e termina com um ponto. Eu tenho um exemplo de função metalinguística, porque para explicar o que é uma frase, eu usei uma frase. Então, a função metalinguística é aquela utilizada para explicar o próprio código, tá bom? E aí, de que maneiras ela pode aparecer? Eu já falei da palavra explicando a própria palavra. Aqui nós temos o quê? Um desenho mostrando o próprio ato de desenhar. Aqui eu tenho um poema falando sobre o ato de fazer poema. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ela está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Quando eu falei mais cedo sobre haver mais de uma função em uma mensagem, pode acontecer? Pode. Por exemplo, aqui nesse poema, eu tenho, ao mesmo tempo, a função metalinguística, porque o poeta está falando do próprio ato de fazer esse verso que ele sabia que estava ali dentro, mas ele não conseguia expressar, e também tem ele falando da dificuldade dele. Mas o que esse poema está enfatizando? É o sentimento dele ou é o ato de fazer o próprio poema? Então, a gente vê que o fazer poético, ele acaba sendo mais forte do que a própria opinião do autor. Então, eu tenho aqui, hierarquicamente, a função metalinguística, tá? Aqui, olha só, eu tenho uma tirinha demonstrando esse próprio fazer tirinha, né? Às vezes, quando eu estou desenhando, o traço desembesta e sai por aí e eu nunca mais vejo. Tá? Alguns autores, por exemplo, alguns escritores, eles dizem que quando começam a escrever, os personagens têm vida própria, né? Meio o que essa tirinha está dizendo aqui. Ele começou a fazer e depois nem sabia, mas o desenho foi saindo. Então, eu tenho uma tirinha mostrando o próprio ato de fazer uma tirinha. Tenho aqui também uma página do dicionário em inglês.
E é isso. Entenderam a função metalinguística, gente? Entenderam? Acho que ficou claro, porque é uma função muito fácil da gente perceber, tá? E agora a gente vai para a função fática. A função fática, acho que já é a penúltima. A função fática, gente, é aquela que vai estar centrada aí no canal, tá? Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Olha, vou cantar o restinho não, porque senão vai assustar. Então, então o cobrador não quis me dar o troco, né? Alegando que era pouca coisa e fiquei danada, entende? Porque pouco ou muito o dinheiro era meu e não dele, certo? Então, o que a gente vai ter aqui na função fática, meu povo? A função fática é aquela que é centrada no canal, ou seja, muito mais importante do que o que é dito ou do que como é dito é se está havendo aí essa ligação entre emissor e receptor, tá? Então, é a função que está centrada em estabelecer comunicação ou até mesmo interrompê-la, tá? Ou seja, o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre emissor e receptor. É muito comum. Vou voltar aqui, Gabriel. É muito comum, gente, na função fática, ela é muito utilizada por nós no dia a dia. É aqui, Gabriel? É. Então, ela é muito comum no dia a dia, porque ela está presente nas expressões que a gente utiliza para cumprimentar. Oi, alô, olá, tudo bem, né? O professor, quando está dando aula, que ele fica, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora o tempo todo, estão entendendo? Está tranquilo? Posso continuar? Então, qual é o objetivo aqui? É justamente estabelecer essa ligação entre emissor e receptor, porque está se testando o canal, tá? Então, a função fática é essa que está dando ênfase sobre o canal, que é justamente esse contato entre emissor e receptor, tá? Alguns exemplos aqui, ó, psiu, olá, cruz credo, alô, oi, tá? Então, são exemplos aqui da função fática, é a função presente aí nessas maneiras que a gente tem de estabelecer comunicação. Outro exemplozinho aqui são esses GIFs que a gente recebe 1 milhão nos grupos de família, no grupo de amigos. Amanhece o dia, aí o povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Né? É um exemplo de função fática. O plim-plim da Globo, que hoje mudou um pouquinho, qual era o objetivo dele? Normalmente você está assistindo um filme, está assistindo a um filme, deu um intervalo, você foi ao banheiro, foi à geladeira procurar alguma coisa, mas você sabe que na hora que o filme for começar de novo, o que vai acontecer? Vai ter lá o plim-plim, que não é mais plim-plim, tá, gente? Até um dia desses era. Então, você sabe que aquilo ali é o quê? É para te mostrar que já está retornando o filme, a programação. Então, é uma maneira de comunicação entre a emissora e o telespectador. Aqui, gente, eu coloquei 2 tirinhas que são muito interessantes, tá? Na primeira, tem assim, ó, parece que vem chuva. Alguém vai falar alguma coisa? Parece que vem chuva. Aí a mulher, aham. Aí ele, aham. Aí ela de novo, aham. Aham, 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 aham. E dizem que a arte da conversação está morta, né? Pode não dizer nada, mas estão lá estabelecendo essa comunicação entre eles dois. E embaixo, né, um dos meus personagens favoritos, que é o Calvin, o pai diz, cheguei. Aí o Calvin, oi. Oi, Calvin. Oi, oi. Eu já disse oi, oi. Já chega, Calvin. Aí a mãe vai e diz, querido, converse com ele está me deixando louca, porque ele não fala nada, apenas oi, oi, oi. Ou seja, essa tentativa aí de estabelecer essa comunicação, mas, na verdade, só de ter certeza que ela está havendo, tá? Não importa o que está sendo dito, o que importa é que essa comunicação está acontecendo. Entenderam a função fática? Acabou a função fática, entenderam, né? Agora a gente vai para a última, gente, que é a função poética. Qual é o elemento da comunicação que está faltando aí, a gente, que é sobre ele, que vai recair essa função? É a mensagem,
tá, gente? Apesar dessa função ter o nome de função poética, não significa que ela esteja presente apenas em poemas, não. Muito pelo contrário, pelo que a gente acabou de ver, aquele poeminha lá do Drummond, era um poema sobre o qual não predominava a função poética, mas sim a função metalinguística, e depois ainda tinha a função emotiva, até chegar à função poética, ou seja, naquele poema a gente podia ver essas 3 funções, mas não era a poética mais importante, sim a metalinguística, porque ele estava falando do próprio ato de compor a poesia, tá? Então, a função poética, gente, ela não vai aparecer só em poesias, não. Ela vai aparecer? Vai. Mas, normalmente, aqui a gente vai dizer que ela vai aparecer quando há um cuidado maior na própria produção da mensagem, na escolha vocabular, nas rimas. E aqui eu não vou dar prioridade aos meus sentimentos, porque se isso acontecer, eu já não tenho função poética, eu vou ter função emotiva. E ela é comum também em provérbios, ditos populares, né, que as pessoas querem transmitir um ensinamento, um saber através de poucas palavrinhas e fazem isso de maneira que, pá, cola na cabeça da gente. Quem não conhece esse ditado popular, Deus ajuda quem cedo madruga, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, são ensinamentos, mas que foram organizados através de uma escolha vocabular que gruda, parece que gruda-se no cérebro da gente, a gente não esquece, né? Então, aqui eu tenho um poeminha, né? Não vou dizer poeminha, porque é um dos poemas mais conhecidos em língua portuguesa, né? Que é do Camões, que ele tenta definir o amor. E eu vou ler só a primeira estrofe, tá? Todo mundo conhece, porque a gente estuda isso no primeiro ano. E quem foi aluno meu ou do Saulo, eu tenho certeza que trabalhou esse poema aqui, no qual ele diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, a gente tem nesse poema aqui o Camões tentando definir o amor, né, já que lá no classicismo ele falava do amor, mas não falava do eu amo, por causa da questão mesmo da racionalidade e tudo, e ele utiliza aqui todo um vocabulário, claro que ele queria mostrar que esse sentimento é um sentimento contraditório, então ele faz isso através de paradoxos, o poema inteiro, né? Então, aqui eu tenho poema, tenho esses ditos populares, tenho aqui 3 exemplos, né, da poesia concreta. No primeiro, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas eu tenho a palavra lixo, toda feita utilizando a palavra luxo, ou seja, em poucas palavras, luxo é lixo, é supérfluo, né? Aqui embaixo a gente tem na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Gente, esse poema eu tenho certeza que o Milor Fernandes fez para mim, tá? E depois era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim, cambaleando. Então, o que é que eu tenho aqui na função poética? O dizer, né, o modo de dizer, a escolha vocabular, a forma de construir a mensagem é que vai ser o mais importante, tá bom? Não que não vá se preocupar com o conteúdo, claro que vai, mas eu tenho aqui um conteúdo que vai ser expresso através de uma escolha vocabular, de uma escolha lexical, toda pensada em atingir um objetivo. Então, quando eu tenho essa preocupação, né, com a maneira que essa mensagem vai ser transmitida, eu tenho aqui a função poética, tá? Esse trabalho aí com as palavras, com o resultado final da mensagem, tá? Então, características aí da função poética, gente. Ocorre quando a própria mensagem é posta em destaque, ou seja, ela chama atenção para o modo como foi organizada. Centralizada na mensagem, ou seja, agora a mensagem é o elemento sobre o qual recaiu a ênfase, né? Revela recursos imaginativos criados pelo emissor. Afetiva, sugestiva, conotativa, metafórica, ou seja, agora a minha mensagem, eu escolhi um vocabulário, eu escolhi de maneira proposital a gerar outras possibilidades de leitura, como é o caso lá do poema do lixo.
Valorizam-se as palavras, as suas combinações, e a gente vai encontrar onde? Em textos poéticos, em provérbios, em letras de música. Claro que nas músicas mais atuais a gente não tem visto tanto essa preocupação assim, né, gente, com a função poética, porque a gente vê cada palavra nas músicas aí que dá até vergonha, gente, sinceramente. Mas nós ainda temos bons compositores, bons letristas que fazem músicas com vocabulário, assim, que dá gosto de ouvir, né? Encontramos aí esse tipo de função em textos escritos em prosa, em verso, em slogans e em ditos populares, tá? Então, sendo assim, não se trata de uma função exclusivamente encontrada em poesias. Eu também posso encontrar nos textos em prosa, que são escritos assim com todo cuidado, toda com a seleção vocabular toda preocupada em fazer uma mensagem da maneira mais vou usar a mais polida possível, tá? Então, aqui a gente tem mais 2 exemplos, né, da linguagem poética. Por quê, gente? Porque aqui nos slogans, qual é a função de um slogan? Eu ouvi, eu já sei a marca de qual, eu não preciso nem ver a logomarca, tá, gente? Aqui, no caso, a logomarca é esse M amarelo, o slogan é a frase. Quando eu ouço, eu amo muito tudo isso, eu já sei que é a propaganda do McDonald's, tá? Agora eu quero saber se vocês estão antenados para esses outros slogans aqui embaixo. Quem sabe, eu vou estar acompanhando aqui pelo chat, quem sabe de quem é, qual é a marca, que o slogan é energia que dá gosto? Nescau, valeu, Elton! 1001 utilidades. Esse aqui eu acho que os meninos dessa geração não viram tanta propaganda que a gente viu, né? Não, Jason Importados, o 1001 utilidades, não. Não, Marcos, é de uma marca. É de uma marca de palha de aço. Bombril Elton. Aí vem o Elton de novo. E esse aqui, gente, simples assim. Simples assim. Quem sabe? Coca-Cola Pro Energia, não, Saulo. Quem lembra de quem é esse slogan? Simples assim. Gente, simples assim, é porque acho que a telefonia meio que deu uma quebrada, mas é da Oi. Ó, João Vitor acertou. Da Oi, tá? E aqui embaixo, não precisa nem perguntar, eu sei que todo mundo conhece quem é a verdadeira maionese. Isso, Gabriel, é a Hellmann's. Então, gente, por que eu tenho aqui a função poética? Porque eu tenho slogans em poucas palavras, que transmitem uma mensagem e que a intencionalidade é atingida com sucesso. Na hora que eu ouço o slogan, vejam que não está associado a nenhuma logomarca aqui, eu já sei de qual produto se trata, tá bom? Dica, e eu acho que isso aqui eu já falei, é importante ressaltar que em um mesmo texto pode coexistir mais de uma função da linguagem, mas como eu falei, vai haver uma hierarquia, você vai ver que uma está mais forte, mais presente que a outra. Isso depende da intenção do emissor ao elaborar a mensagem. Então, o que você tem que recorrer? Não, o David está sendo muito chique com essa Heinz aí, tá? Não é a Heinz, não, é a Hellmann's mesmo. Então, o importante é a gente perceber ali naquele texto qual é a função, qual é o elemento da comunicação que foi enfatizado, tá? E aí você vai saber, de acordo com o elemento, qual é a função da linguagem presente. Vocês, eu coloquei umas questõezinhas aqui, vocês topam fazer? Vamos fazer? Porque os textos são um tanto longos, né, gente? Porque, assim, a questão do Enem é linguagem, eu não sei se vocês conseguem ler. Conseguem ler direitinho? Dá para ler? Pois então tá, eu vou dar 2 minutinhos. Vamos lá. Já, quando eu perguntar, vocês vão colocar a letra da resposta aí no chat, tá bom? Enquanto isso, eu pego bem aqui o carregador para carregar o meu celular. Vão lendo aí, tentando responder. Ah, e esse grifo na questão B, gente, não tem nada a ver, não é o gabarito, não, tá? Isso aí foi uma prova que eu baixei da internet, então eu acho que na hora de escanear, sei lá, saiu com esse probleminha aí, mas não significa que é a letra certa.
Gente, essa questão é muito fácil, muito fácil. Na pergunta já disse que se trata da função referencial, né? Já que eu tenho aí uma reportagem da revista Veja, então já sei que um texto informativo possui a função referencial. E aí nas opções está dizendo por que que se trata da linguagem referencial. Vamos lá, já deu tempo, não já? Vamos lá, quero ver as respostas aí. O que vocês acham? Gente, que coisa linda! A maioria até agora acertou. Gente, é a letra D, muito bem. É Marcos. Acho que foi o Marcos que colocou aqui. Oi, quem foi que colocou A? Marcos, por que que não é a letra A? Buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. Quando eu tenho um texto que está querendo convencer o meu leitor alguma coisa, fazer alguma coisa, eu não tenho a linguagem, a função referencial, eu tenho a função conativa ou apelativa, tá? Então, isso aí já descarta. Então, a letra B define o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Não tem ponto de vista da autora, porque esse texto é um texto científico, né? É uma reportagem, então não é parcial. Letra C, evidencia subjetividade. Também não é, porque se fosse subjetivo seria função emotiva, tá? Foi, Marcos, mas não tem nada não, mas na próxima é para acertar. Entenderam? Então, ficou muito fácil. É a letra D, porque expõe dados sobre o aplicativo usando uma linguagem denotativa. Na hora que falou aí da linguagem denotativa, matou aí a minha questão, tá? Próxima. Vamos lá. Deu tempo já?
mais uma vez, a gente tem aí um texto, que é um artigo, né? Então, se é um artigo, eu tenho um texto científico, e aí eu já sei, como ali também na questão está dando, eu já tenho a função referencial, né? Então, o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo, de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela... O que vocês dizem? Quem dá mais? Quem dá mais? Mais alguém? Vão ganhar um doce da tia Márcia. Acertaram, gente, tá vendo? Então, a gente vê. Lembra que eu falei lá atrás da linguagem denotativa? Então, tem algumas características de cada uma dessas funções que são características chaves, né? Então, aqui a gente tem aí a impessoalidade e a objetividade que estão presentes aí nesse artigo, tá bom? Vamos para a próxima. Essa aqui é pequenininho, pelo menos o texto é pequeno, né? Mas as alternativas são enormes. Façam mais essa aí. Eu acho que só tem essa e mais uma, tá? Deu tempo já? Tá bom. Mais um minutinho. Tenta, Marcos. Elaila. Olha direitinho essa letra E que você está em dúvida. Diz que ele abandona a linguagem poética para fazer uso da função referencial. Quando fala que ele faz uso da função referencial, significa que ele está dando uma informação, que é algo real, denotativo. E olha o verso: neste país é proibido sonhar. Isso é uma informação, isso procede. Então, eu acho que a letra E você não deve levar em consideração. Cadê? Chuta igual o Edu. Cadê o Edu? Acho que é Júlia, A. Cadê o Edu? Acho que meu Deus. É a letra A, gente. Inclusive, esse exemplo parece um pouquinho com o que eu passei mais cedo, né? Que é ele falando aí desse processo de fazer a poesia, né? Ele está falando aí do ofício de escrever os poemas líricos. Tem mais essa. Vamos fazer só mais essa?
E então, Laila, alô? Laila, lê com calma, Laila. Se eu tivesse aí, a opção que é manter eficiente o contato comunicativo entre o emissor da mensagem de um lado e o receptor de outro, eu teria a função fática. A função fática, né, aquela que fica tentando estabelecer contato, oi, oi, olá, sim, entendeu? Não tem nem isso aí no texto, não tem nenhum elemento fático nesse poema. Entendeu por que que não é a letra E? Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Eu não sei aqui o que que vocês optaram, não. Eu acho que vocês ficaram bem em dúvida mesmo entre essa, né? Nessa. Letra D. Quem foi que tinha falado D? Ó, Jorge, Eduardo, o Marcos depois falou a D. Muito bem. Então, é destacar o processo de construção do seu poema ou falar sobre o seu papel da própria linguagem e do poeta. Ai, gente, tem mais essa. Eu achei que tinha acabado já, mas essa aqui eu tenho certeza que é a última. Vamos lá? Ah, essa é boa, porque está perguntando qual é a função. Vai. Pronto? Tchan, 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 tchan. Vocês foram bem, viu, gente? Foram bem. E é isso, pessoal. Eu acho que vocês, de forma geral, compreenderam o assunto. Depois eu vou disponibilizar esse slide na. Eu faço a interromper o compartilhamento ou é ocultar, Elton? Eu esqueci. Interromper, né? Cadê Jesus? Jesus. Oi, tô aparecendo? Tô. Então, gente, eu acho que vocês compreenderam bem o assunto. Vou passar os slides para vocês depois no e-mail das turmas, tá? Só que meu caderninho com anotação está lá no IFMA, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Semana que vem a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Deixa eu ficar olhando aqui para o celular para ver as mensagens, tá bom? E eu espero contar com vocês novamente, tá bom, pessoal? É isso. Elton? Oi. Eu acho que você já pode encerrar a gravação. Obrigada, David. Eu espero que você tenha entendido direitinho